Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro húngaro deu com a língua nos dentes, tá? Deu uma de dedo duro e vazou aí informações da sua reunião com o Vladimir Putin. Todo mundo se lembra da polêmica envolvendo o Viktor Orbán semana passada, depois que ele visitou de surpresa Kiev, se reuniu com Zelensky, poucos dias depois foi até Moscou levar, supostamente o que tinha conversado com Zelensky para Vladimir Putin, e depois ele ainda esteve em Pequim, tá? Ainda se reuniu com o Xi Jinping. O bicho fez uma volta ali esquisita, né? Deu uma polêmica danada, foi criticado por vários membros da União Europeia. Acontece que ele vazou aí um pouco da conversa com o Vladimir Putin. Quero trazer aqui para vocês uma matéria que traz um pouco mais de detalhes. Ele traz aí até alguns alertas aí, né? Não dá para saber se não é uma tática dele com o Vladimir Putin, tendo em mente que ele é o aliado mais próximo do Putin na Europa, né? O Jack Sparrow húngaro aí que anda conforme a onda leva, né? Cada hora está de um lado, mas ele entrega informações importantes. Primeiro quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, aquele comentário também bem bacana, um joinha, ajuda e muito, né, a continuação do nosso trabalho. Agora há pouquinho a Espanha venceu, né, a França, que jogo bonito. Eu sei que nem todo mundo gosta de futebol, infelizmente a nossa Polônia se foi, nem se classificou, coitado, nem passou da primeira fase. O Lewandowski está sozinho mesmo na Polônia, mas a Espanha venceu a França, fiquei bem feliz e triste ao mesmo tempo, né? Como o nosso futebol está ruim. Vendo a Eurocopa me dá uma tristeza enorme em ver essa seleção brasileira, essa atual geração. Que tristeza, né? Até o próprio garoto de 16 anos, para não falar, mas a seleção brasileira tem muitos jovens. O Liaman, né, de 16 anos, que coisa linda ver aquele menino jogar como um homem, né? Fez um golaço e comemora como um homem, né? Não vi ele fazer dancinha pra TikTok, linguinha de fora, nossa, que vontade de chorar que eu fiquei quando vi. Que bonito, que futebol lindo, que saudade, né? Enquanto nós temos que nos contentar com homens barbados fazendo dancinha de galinha antes de bater um pênalti, preocupados mais com a conta bancária, com o cabelo, com as menininhas, do que de fato com a seleção, com o coração, né? Que tristeza, que raiva que me deu. Enfim, desculpa envolver isso aqui, não tem nada a ver com o tema, só quis dar esse desabafo. Que tristeza, né? Mas falando aqui ao que interessa, que infelizmente o futebol vai demorar, né, para nos encontrar de novo. Ai, que tristeza que me deu. Então o Orbán deu com a língua nos dentes aí, né? Ó. Dmitry Peskov fora e Viktor Orbán dentro. Começa aí, é uma matéria do Político que eu estou lendo, tá? É uma espécie de mídia aí da União Europeia. Porque o Peskov é o porta-voz do Kremlin, eles fazem aqui uma brincadeira de que agora o Orbán será o novo porta-voz do Kremlin, será? Em uma carta vazada, então, vista nessa terça-feira pelo Político, né, o site que eu estou lendo, da mídia da União Europeia, o primeiro-ministro húngaro sublinhou a posição maximalista do presidente russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, tão completamente que ele poderia ter feito o teste para o papel de porta-voz do Kremlin. Essa é a opinião do site Político, tá? Não é eu que estou tirando essa onda, não. Para vocês verem a moral aí do Orbán. A missiva dirigida ao presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, e compartilhada com outros membros do Conselho Europeu. A carta vazada foi então entregue ao Conselho. Estabelece o pensamento do Putin sobre o status da guerra na Ucrânia e o que o Orbán acha que acontecerá daqui para frente depois da reunião com Zelensky, Putin e até com o Xi Jinping, né? Ele encerra então uma semana de diplomacia maníaca, durante a qual Orbán visitou Kiev, depois Moscou e depois Pequim, em uma missão, e eles colocam entre aspas, de paz da Ucrânia. Dias depois que a Hungria assumiu então o comando rotativo, né, para a presidência do Conselho da União Europeia. Orbán disse a Michel que, de acordo com Putin, o tempo não está ao lado da Ucrânia, que já é interessante. Então, o ponto de vista do Putin em relação à Ucrânia. O tempo não está ao lado da Ucrânia, não está a favor
está a favor das forças russas, segundo Putin, sem fornecer nenhum tipo de evidências, né, para essa análise aí vinda do campo de batalha. Então nós podemos fornecer para ele, né, os russos cercados na fronteira, os russos levando a pior na fronteira, perdendo soldados ali em número recorde, né, os russos afirmando avançar em Chassivyar, uma cidade ou outra de Kharkiv, sem também provar, né, comprovar com imagens. O Putin afirmando aí que vai entregar Crimeia, Kherson, Zaporizhia a troco de uma lista enorme. Então não parece que o tempo está tão assim do lado dos russos como o Putin diz, né? Já que ele não fornece provas, nós refrescamos aqui a memória, né, do Putinzão de cana. A carta, datada de 5 de julho, foi dividida em 9 pontos e também não fez referência ao ponto do Putin ter invadido a Ucrânia. Então ele ainda está nessa pira de missão especial, só na cabeça, né, dele. O Orbán ainda negou que está articulando qualquer opinião em nome do Conselho Europeu, da União Europeia, durante a visita a Moscou. Ele também negou esse leve trás, mas é inevitável a gente imaginar que ele trouxe do Zelensky para o Putin e vice-versa, né? Não tem como não pensar isso vindo ainda mais de quem vem, né? Do Viktor Orbán, que gosta de dar uma segurada aí no apoio europeu para a Ucrânia. O Orbán tem umas opiniões polêmicas aí frente à União Europeia. Ele diz que pode confirmar que o lado russo estima as perdas e as baixas mensais do lado ucraniano, entre 40 e 50 mil, sem falar o próprio número. Então Putin entregou para o Orbán que, segundo os dados que o Putin tem, cerca de 50 mil soldados ucranianos morrem todos os meses, mas não falou do lado russo. Será mesmo, pessoal, que o Putin é inocente assim e o povo engana ele? Que pode ser também, vai saber. Será que esse é o dado que chega de fato para ele? Será que eles maqueiam e escondem do próprio Putin? Bom, acho que não, né? Acho que aí também já é demais. Ele acrescentou que Moscou estava pronta para considerar qualquer proposta de cessar-fogo que não sirva à relocação e reorganização ocultas das forças ucranianas, sem explicar mais o que o Putin quis dizer com isso. O que o Putin quis dizer que ele está pronto a aceitar o cessar-fogo desde que empurre só nos ucranianos, né? Perdão aqui da expressão. Só na Ucrânia, na Rússia não. Abaixa a guarda aí, a gente vai para cima. Né? O Putin quer desmilitarizar aí uma série de regiões da Ucrânia. Né? Enfim, na cara de pau. É isso que ele quer dizer. No relatório do Orbán sobre a reunião, ele disse que observou o Putin que muitos argumentos que é do interesse da Europa retornaram a um período de crescimento econômico baseado na paz duradoura, o mais rápido possível. Não entendi aqui o que ele quis dizer. Acrescentando, a chance de paz é diminuída pelo fato de que os canais diplomáticos estão bloqueados e não há diálogo direto entre as partes, que têm um papel de liderança a desempenhar na criação das condições de paz. Um bloqueio ainda mesmo, não há conversa entre Ucrânia e Rússia, por exemplo. Me refiro a tudo, em nenhuma área, não há conversa, né? O Putin tentou, né, trazer de volta aí uma intenção de voltar à mesa de negociações com um plano absurdo, ridículo, que foi completamente ignorado pelos ucranianos, que na minha opinião foi o mais certo a fazer. A União Europeia e seus líderes encerram grande parte as comunicações com Moscou em meio a um dilúvio de sanções levantadas pelo bloco contra a Rússia após a invasão. Na quarta-feira, os embaixadores da União Europeia em Bruxelas discutiram as viagens de Orbán. Foi polêmica mesmo, né, pessoal? Viajou em tudo que é canto aí das profundezas. Ele foi em ambos os lados, tranquilamente, né? Será que foi uma reunião agradável? Será que foi correto, né? Disse aí vários diplomáticas, né? Questionando o Orbán. O Orbán ainda escreveu no ponto 8 que acreditava que um cessar-fogo e as negociações de paz ainda eram possíveis, mas acrescentou que nos próximos 2 meses veremos perdas mais dramáticas e desenvolvimentos militares na linha de frente, mais do que nunca, se a guerra não parar imediatamente. Então Orbán dá a entender que sabe de alguma coisa aí, né? Orbán dá a entender aí que o Putin está colocando aí alguns limites. Se nos próximos 2 meses tal coisa não acontecer, o bicho vai pegar, vamos avançar ainda mais, vamos avançar tais linhas, né? Tais linhas vermelhas que ainda não tinham sido avançadas. Não sei, é estranho.
não dá para confiar 100% no Orbán. Fato é que foi estranho visitar Kiev, Moscou e Pequim ao mesmo tempo, né? Zelensky, Putin, Xi Jinping. Dois de um lado e um do outro, de volta para a União Europeia, que é o lado da Ucrânia, trazendo tudo isso aí no bolso, né? Quem garante que ele não está sendo um papagaio do Kremlin de fato, como vários líderes da União Europeia questionaram aí, vai tomar o lugar do Peskov? Vai tomar o lugar do Dmitry Peskov e virar aí o papagaio, porta-voz do pudinzão de cana? É isso agora que nós estamos entendendo? O fato é que foi algo bem polêmico essa viagem dele, e ele afirma aí que nos próximos 2 meses a coisa vai esquentar caso não haja um cessar-fogo. Nos resta aguardar, não dá para confiar 100% no Viktor Orbán, pelo menos eu não confio. Fico por aqui então, obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!